Você já sentiu aquele nó na garganta antes de uma apresentação importante? Ou aquela sensação de que algo ruim está para acontecer ou vai acontecer? Pois é, eu estou falando sim de ansiedade. Esse é o tema de hoje. Eu sou Gisele Araújo, eu sou psicanalista e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a crise de ansiedade. Em primeiro lugar, é importante você entender que existe a ansiedade e a crise de ansiedade. O que acontece? Na ansiedade, na verdade a ansiedade ela é muito natural, né? A ansiedade, qualquer ser humano passa e tem ansiedade, ou em algum momento da vida já teve ansiedade, então é muito natural. Por exemplo, você vai aí assinar um contrato, ou vai ter uma entrevista de um emprego, então é natural você ter aquela ansiedadezinha, aquela aceleração, ficar preocupado, às vezes não dormir aquela noite específica, não dormir a noite inteira, mas ir dormir um pouco mais tarde do que o de costume. Então, isso é natural, todo ser humano tem, e às vezes essa ansiedade, ela de uma forma ponderada, de uma forma saudável, ela pode inclusive te impulsionar a novos rumos. Vou dar um exemplo. Você vai ter uma entrevista e você tá um pouquinho ansioso e preocupado com o que pode acontecer, e o que você faz? Você vai treinar, né? Você vai estudar sobre aquela empresa, o que você pode fazer para ir bem na entrevista, o que você quer comunicar com a sua aparência. Então você vai colocar aí uma roupa que seja mais minimalista, sem chamar muito atenção. De repente isso claro, de acordo com a entrevista e o processo seletivo que você está passando, né? Então, assim, você vai aprender a se portar. Não, vou estudar, eu quero passar nessa entrevista, então vou estudar tudo sobre como eu posso fazer isso, né? Então, nós temos aí uma ansiedade, algo normal, saudável que todo ser humano passa. Mas é importante diferenciar da crise de ansiedade. Por quê? Porque a crise de ansiedade, ela vai te trazer uma aceleração enorme, ela vai te tirar do prumo, ela começa a atrapalhar a sua vida, o seu dia a dia. Por quê? Porque vai causar uma sudorese, por exemplo, muito absurda, você vai começar a transpirar, ou até mesmo pode acontecer que você tenha insônias assim incontroláveis, mesmo que você queira dormir, que você fique ali, você não consegue, o seu pensamento tá muito acelerado. Então, a crise de ansiedade, ela é algo que no momento da crise ela te paralisa. Então, você tem taquicardíaca, você vai ficar com o seu coração, sabe, aquela coisa disparada mesmo. Então, assim, nós estamos falando de coisas distintas. Uma coisa é a ansiedade, outra é a crise de ansiedade, né? Esse pensamento acelerado, você tá sempre lá na frente, lá no futuro, e você não consegue controlar esse pensamento. Então, é importante diferenciar, né? Saber que existe a ansiedade e que existe a crise de ansiedade. Bom, então vamos lá. É importante você saber que a ansiedade, ela é uma emoção muito intensa e persistente. O medo e a preocupação, elas estão sempre de formas muito latentes nessa situação. Então, você vai ter uma emoção intensa, um medo ou uma preocupação, e ela sempre vem acompanhada de uma questão física. Então, elas caminham juntas, como esses sintomas que eu já comentei aqui. Então, a sudorese, uma dificuldade em respirar, uma tensão muscular, né? Uma insônia, uma fadiga, um problema de concentração. Então, você precisa, em primeiro lugar, diferenciar uma da outra, tá? Isso é muito importante. No entanto, quando essa ansiedade, então, começa a interferir na sua vida, ela se torna excessiva, interfere no seu dia a dia,
ela pode se tornar ou ser um sinal aí nesse caso de um transtorno. Então existem diversos transtornos causados, né, pelas crises de ansiedade. Alguns deles, na verdade, eu vou tratar vou trabalhar aqui em 3 tópicos de transtornos que são os principais mesmo, como o transtorno do pânico, né? A fobia social ou um transtorno obsessivo compulsivo. Alguém com uma fobia social, por exemplo, ela pode ter uma dificuldade em fazer amigos, enquanto uma pessoa com o transtorno obsessivo, ele pode sentir a necessidade de lavar, por exemplo, as mãos repetidamente, sabe? Aonde ela vai, ela precisa lavar a mão, onde ela vê um álcool gel, ela vai passando. Por quê? Porque ela acabou desenvolvendo uma fobia compulsória, né? O que também vai atrapalhar a vida dessa pessoa. E as causas e os fatores de risco, né, da crise de ansiedade são bem complexas e podem envolver diversos fatores, muitos. Alguns deles podem ser, por exemplo, por questões genéticas, biológicas e até mesmo ambientais. O ambiente onde aquela pessoa está inserida, a família, onde aquela pessoa mora, né, onde ela nasceu. Então, isso tudo é bem importante ser observado. Alguns fatores de risco também podem estar envolvidos e fazer com que a pessoa desenvolva essa crise. Então, assim, imagine comigo aí a ansiedade como se ela fosse uma bola de neve, né, que ela vai descendo. E aí, conforme ela vai descendo uma ribanceira, ela vai crescendo e cada vez ela vai ficando maior. Se ela não for tratada, ela literalmente vai virar uma bola de neve, né? Como nós estamos acostumados a dizer, uma grande bola de neve, tá? Outras questões, assim, que são bem importantes, né? É que essa crise, ela pode sim afetar o seu físico, o seu corpo e a sua mente. Podem, sem dúvida nenhuma, serem afetadas, tá? Então, é bem importante que você identifique isso, tá? Eu vou aí recapitular, então, alguns dos sintomas físicos que acontecem, né, em um caso desse, que são ataque cardíaco, sudorese, dificuldade para respirar, tensão muscular, insônia, a fadiga, um problema de concentração. Então, todos esses são sintomas físicos de uma doença, na verdade, da mente mesmo, né? Então, essa descarga emocional, ela é refletida no corpo físico, sem dúvida nenhuma. Pode, inclusive, ser confundido com um infarto. Às vezes a pessoa vai para um hospital, ela acredita estar se infartando, até porque, assim, os sintomas, eles são muito parecidos. A pessoa chega, inclusive, a ter dores de cabeça, assim, absurdas, porque ela não consegue controlar essa crise, né? Porque vai trazendo uma irritabilidade, uma dificuldade de dormir, essas palpitações. Então, tudo isso acaba gerando outros sintomas na vida da pessoa. Então, é bem importante se atentar. E claro, se tiver sinais como esse, não dá para ignorar. Então, a pessoa precisa sim buscar um suporte médico, ir em um hospital próximo, em uma UPA, fazer um acompanhamento, muitas vezes até mesmo com um cardiologista, e descartar essas possibilidades. Por quê? Porque os sintomas são de fato parecidos e podem sim confundir um diagnóstico. Então, esse diagnóstico não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar que de repente você confunda. Eu já tive casos onde a pessoa achou que estava tendo uma crise, porque de fato ela já tinha, né? Tinha um diagnóstico de transtornos, mas naquele momento a pessoa estava tendo uma crise. Realmente ela teve um princípio de infarto e assim, graças a Deus ela foi pro hospital, foi em um pronto-socorro perto da casa dela e conseguiu ser medicada, foi controlada e hoje ela tá super bem. Mas eu sempre falo, ao mínimo sinal, vá
né? Se tá tendo sinais onde estão se confundindo, precisa ir. Não dá para realmente ficar achando, né? Então, assim, é bem importante mesmo saber identificar, tratar. Então, assim, o que é muito interessante, muito importante saber, que existe um tratamento, né? Não é porque a pessoa tem a crise que acabou, ela vai viver daquele jeito pro resto da vida. Não, existe um tratamento. Então, por exemplo, a terapia psicanalítica, né? Tem a terapia cognitiva comportamental, tem os medicamentos, tem várias outras abordagens. Então, assim, a pessoa precisa de um tratamento e existe sim um tratamento para isso, que é muito importante. Por quê? Justamente por essa relação que eu acabei de explicar para vocês. Não dá para esperar se confundir com outras doenças, né? A pessoa tem que tratar essa crise e ser bem criteriosa em relação a isso, né? Não dá para ficar nas possibilidades, né? E assim, com esse tratamento adequado, é muito possível controlar a crise de ansiedade e ter uma vida mais feliz, mais produtiva. Por quê? Porque, como eu disse, atrapalha de fato a sua vida, né? É uma situação que muitas vezes até paralisa, né? Não só atrapalha, mas como paralisa a vida, né, de uma pessoa. Então, o terapeuta, ele vai trazer ferramentas para você lidar com a ansiedade. Então, assim, você vai começar a desenvolver as ferramentas junto com o terapeuta, onde vai te ajudar a lidar com tudo isso, né? Então, a ansiedade, ela é sim tratável. Eu já vi, né? Já cuidei, já tratei, sei de muitos casos, muitas pessoas que já superaram esse desafio. Eu, inclusive, indico para você que você pesquise mais sobre o assunto, que você converse com pessoas, né? Que já passaram por esse mesmo problema, por essa mesma situação, que se trataram. Por quê? Porque é possível. Qualidade de vida sempre é essencial e você tem tudo para ter isso. Espero então que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, que ele seja de valia, que realmente eu tenha te ajudado a entender melhor sobre a crise de ansiedade e não guarde tudo isso só para você. Compartilhe. Beijos, tchau!